Olá, sejam bem-vindos. Agora nós vamos começar a resolver os exercícios que abordam velocidade da reação. Capítulo 1. Fiz uma seleção criteriosa para vocês de exercícios de muito bom nível. Que exercício do que você precisar, você que é de não específica, comunicação, direito, tem uma questão para você. Você que tem um vestibular, que precisa acertar um maior número de questões de química, engenharia química, medicina e daí por diante, tem questões para você. E até questão de ímã. Eu fiz uma seleção muito boa, quantitativa e com análise gráfica, entendeu? Vamos lá, espero que vocês aproveitem bastante. Primeiro, eu tirei os enunciados para focar melhor no objeto da questão. Depois eu vou botar os enunciados, tá bom? Então olha só, se foi a questão da VUNESP, a questão de muito bom nível. Ele deu a reação. Tudo que está em preto foi dado. N2 reagindo com H2 dando NH3. Primeira coisa, cuidado. Vou pegar meu acidente de pau. Aqui tem o número 1. Esse número nem sempre aparece, hein? Então, qual é a proporção estequiométrica? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e produz 2 mols de gás amoníaco. Aí, o enunciado, estou seguindo criteriosamente a ordem do enunciado. Ele disse que no início ele botou dentro do reator, para reagir, 3 mols de gás nitrogênio com 10 mols de gás hidrogênio e 0 de NH3 porque está no início, ainda não começou a reação. Aí alguém vai dizer, mas professor, peraí, não falou que a proporção é de 1 para 3? Se ele botou 3 mols de gás nitrogênio, deveria ter posto 9 de gás hidrogênio. Não, senhor. Isso está lá na nossa aula de estequiometria. 1 para 3 para 2 é uma proporção estequiométrica, é a maneira como a reação vai ocorrer. Não é necessariamente a maneira como a indústria vai agir. Ela optou, por um motivo particular dela, em botar gás hidrogênio. Isso está explicado lá, inclusive, na aula de estequiometria. Isso é a opção dela. Agora, quando a reação ocorre, ela ocorre segundo a proporção 1 para 3 para 2. Então, tudo que está em preto foi dado e eu estou obedecendo a ordem do enunciado. Aí depois que ele deu o tempo de reação. Quanto tempo levou essa reação? 10 minutos. Ao término de 10 minutos, o que ele observou? Que dos 3 mols restava apenas 1 mol de gás nitrogênio. Isso quer dizer que nos 10 minutos desapareceram 2 mols por litro de gás nitrogênio. Pessoal que já assistiu lá a teoria já sabe que a velocidade em relação ao gás nitrogênio é de 0,2 mol, porque é 2 por 10. Continuando, desapareceram 2 mols de gás nitrogênio. Aí, se desapareceram 2 mols, opa, nosso assistente de pau, não é 1 para 3, significa que a velocidade com que o hidrogênio desaparece é o triplo da velocidade com que o nitrogênio desaparece. Então, se desapareceu 1 mol de gás nitrogênio, vai desaparecer 3 de gás hidrogênio. Como desapareceram 2 mols, vão desaparecer 6 mols. Entenderam? Quanto vai restar? 4. Vocês perceberam que a reação ocorreu na proporção de 2 para 6? Ou seja, 1 para 3? Então, quando a reação ocorre, ela ocorre na proporção estequiométrica. Agora, a empresa, a indústria, usa quanto ela bem entender. Tudo certo? E agora, e o gás amoníaco ou amônia? Como é que eu vou fazer para achar esse cara? Eu vou usar o nitrogênio ou o hidrogênio? Tanto faz. Eu prefiro usar o nitrogênio, que o coeficiente é 1. E aí vai ficar 1 para 2. E aí o gás amoníaco é o dobro do nitrogênio, ok? Então a velocidade com que ele surge, porque é produto, é o dobro da velocidade com que o gás nitrogênio desaparece. Ora, como desaparecem 2 mols de gás nitrogênio em 10 minutos, certamente vai surgir 4 mols de gás amoníaco nos mesmos 10 minutos. Como eu não tinha nada do início de amoníaco, no final eu vou ter os 4 mols. Professor, e se eu quisesse fazer pelo hidrogênio e não pelo nitrogênio? Pode, meu irmão, só que dá mais trabalho. Assistente, vem. Não é de 3 para 2? Então você vai dizer que 3 mols de gás hidrogênio produzem 2 mols de gás amoníaco. 6 mols de gás hidrogênio, que foi o que reagiu. Olha só, não vai usar o 4. O 4 não reagiu, o 4 foi o que sobrou. O que reagiu foram 6. Vai produzir X. Então 3 está para 2, 6 está para X. Você vai achar o mesmo 4. Só que eu acho. Você vai perder mais tempo. Bom, qual é a velocidade em relação ao gás nitrogênio? Fácil. Desapareceram 2 mols em 10 minutos. Olha o negativozinho lá na frente. 0,2 mols por litro por minuto. Toninho, e do H2? Gente, o H2 não é o triplo do N2? Perde nem seu tempo. E do NH3? Não é o dobro? Aí, tranquilo. Extrai tudo. A reação que ele deu agora. 1 de H2 reagindo com 1 de Cl2, dando 2 de HCl. Proporção estequiométrica. Olha quanto é que ele botou. Botei tudo em azulzinho para deixar você em paz. Percebam que ele botou 15 e 12. Por quê? Porque ele quis. Ele é que sabe da vida dele. Perfeito? Seguindo exatamente a ordem do enunciado. Aí o que ele diz? Que no final da reação, ele observou a formação de 20 mol de HCl. Então, reagiu, a reação ocorreu e no final da reação surgiram 20 mol de HCl. Meu irmão, você já, óbvio, você já sabe. Assistente, não é de 1 para 2? 1 para 2? Então, se surgiram 20,
vão desaparecer 10. Por que desaparecer? Porque reagente não é de 1 para 1. Se desapareceram 10, vão desaparecer 10. Vamos ver? Olha lá. Sobraram 5, sobraram 2. E aí, qual é a velocidade em relação a esses caras? Tem que dar o tempo. Lá no final do enunciado ele botou o tempo. 5 minutos. Quanto desapareceu de gás hidrogênio? Hein? 10 mols em 5 minutos, ou seja, 2 mols em cada litro por minuto. E qual vai ser a velocidade do Cl2? A mesma, é 1 para 1. E qual vai ser a velocidade da HCl? O dobro, é 1 para 2. Foi? Quebra tudo. Vamos outro. Dessa feita ele botou lá uma reação 2SO2, 1O2, 2SO3, proporções estequiométricas. Quanto é que ele resolveu botar no reator? 6 mols por litro de SO2, 10 mols por litro de O2. Zero, início, não houve reação. Aí, já deu tempo, hein? Esse já deu tempo, 10 minutos, igual o primeiro. E aí ele disse que no final, olha só, que dos 10 mols de gás oxigênio restaram 8. Quer dizer que desapareceram 2 mols de gás oxigênio em 10 minutos. O que você já sabe? Se desapareceram 2 em 10 minutos, a velocidade em relação ao O2 é 0,2. E como a proporção é de 1 para 2, os outros 2 vai ser 0,4. Olha lá, quanto forma aqui? 4. Quanto aparece aqui? 4. Por que é 2 para 1? Sobrou 2, formou 4. E aí, velocidade em relação ao SO2, 4 mols por litro em 10 minutos, 0,4. Gente, qual vai ser do O2? A metade. Qual vai ser do SO2? 0,4. Igual, acabou. Agora vamos ver como é que isso cai. Numa determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Ou seja, em 1 minuto está desaparecendo 4 mols de oxigênio. Qual é a pergunta dele? Consequentemente, qual é a velocidade de consumo de hidrogênio? Pelo amor de Deus. Aí olha a maldade da questão. Você percebeu que ele não tinha balanceado ela totalmente, que aqui na frente tem assistente para álcool, tem 1, 2, perceberam? Então qual é a velocidade de desaparecimento do gás de oxigênio? 4. Quanto tinha no início? Sei lá. Mas ele disse que durante a reação desapareceram 4 mol por minuto. Olha a maldade desse cara. Tem que ter um 2 aqui, isso é maldade. Você não pode balancear uma reação parcialmente. Ou você faz o balanceamento total, ou você não faz. A proporção não é de 2 para 1. Então, se desapareceram 4 mol de oxigênio, quanto é que vai desaparecer de hidrogênio? O dobro. Tá lá, resposta letra E, e não C. Fechou? Vamos outro. Água oxigenada consiste numa solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Então, o que é água oxigenada? Entendam. Água oxigenada não é H2O2. Água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2 dissolvido em água. Água oxigenada é uma solução, não é uma substância pura. Esse peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada se decompõe sob a ação de luz e do calor, segundo a equação química aí. Tá vendo? Peróxido de hidrogênio H2O2 dando água e O2, gás, oxigênio. Por isso que ela borbulha, é o oxigênio saindo. Aí ele fez 3 experimentos usando essa solução aí. Ele pegou 3 frascos idênticos, todos 3 com volume de 1 litro de água oxigenada, e botou os caras em condições diferenciadas. Letra A tem ausência de luz 10 graus, letra B ausência de luz, temperatura 25, e letra Z presença de luz e temperatura 25. Então ele fez os experimentos em condições diferenciadas. E vocês observaram que isso influiu na velocidade da decomposição do peróxido de hidrogênio? Perceberam isso? Então vamos lá, observe só. Observe os resultados do gráfico. Observe. Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação do O2 em mol por ano foi igual a, presta atenção, na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição. Olha o que eu preparei aqui para vocês. Presta atenção. No experimento A, perceberam? Olha de quanto variou. No experimento B, olha de quanto variou. Não fiz nem o C, que é bem maior. Não fiz nem o C, ele quer a de menor taxa de decomposição. Ele quer a de menor taxa de decomposição. A de menor taxa de decomposição é o A. Aí, olha só, presta atenção, presta bem atenção. Menor taxa, tá vendo? Olha lá, ele foi, vou até voltar, tá vendo no A? Foi de 24 para 22. De quanto isso variou? Isso variou de 24 para 22 no período de 1 ano. Viram lá embaixo? Olha lá, vou voltar, olha lá, vou voltar. Olha lá embaixo, no eixo X. Olha lá, 1 ano variou de 24 para 22. Então pergunta, qual foi a variação observada no peróxido de hidrogênio? 24 para 22, 2 mol por ano. Então, na condição da menor taxa, desapareceu 2 mols por ano de H2O2. É a resposta, né? Lógico que não. Olha o que o safado pede. Você tá percebendo? Olha para a reação. Voltei. Que tem tá vendo lá o círculo vermelho? Que tem 2 mols de água oxigenada para 1 mol de gás oxigênio.
Ele não quer a velocidade média em relação à água oxigenada, ele quer em relação ao O2. E a proporção oxigenado ao O2 é de 2 para 1. Então a velocidade de decomposição do gás oxigênio é de 1 mol por ano e não de 2. Perceberam a maldade? Questão de altíssimo nível, hein? Questão para poucos, hein? Vamos lá. Aí é tranquilo. A amônia é um produto básico para a produção de fertilizantes. Ela é produzida cataliticamente em altas pressões. Processo Haber, Primeira Guerra Mundial, conforme a equação. Se a velocidade de produção do amônio NH3, foi medida como? Então, essa é a velocidade em função do amônio, do gás amônio. Tá vendo lá? Delta, concentração de NH3. Qual foi a velocidade medida em relação ao gás amônio? 2 vezes 10 a menos 4 mol. Tá vendo o litro a menos 1, segundo a menos 1? É porque o litro e o segundo ficam abaixo do traço de fração. Como ele subiu, ficou litro a menos 1, segundo a menos 1. Então a velocidade observada é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Mas olha a pergunta que ele fez. Olha a pergunta que ele fez. Olha a pergunta que ele fez. A velocidade da reação em termos de N2. Assistente Paulo, me ajuda? Assistente? Gente, ele deu a velocidade de amônia, 2 de NH3, e quer a velocidade em relação ao nitrogênio. A proporção não é de 1 para 2, a do nitrogênio, o coeficiente é 1, aquele é 2, então isso é metade disso. Então, se a velocidade em relação à amônia é de 2 vezes 10 a menos 4, a velocidade em relação ao gás nitrogênio é a metade, 1 vezes 10 a menos 4. Vou provar a vocês, tá aqui, aqui, 2, aqui, 1, aí, olha lá. A velocidade da amônia é o dobro da velocidade do gás nitrogênio. Portanto, botei só numa forma matemática mais agradável, que essa é a forma correta de escrever isso. Inverti, perceberam? E aí, se a velocidade de decomposição da amônia é 2 vezes 10 a menos 4, olha lá. Velocidade da amônia, 2 vezes 10 a menos 4. A velocidade, tá vendo, 2 vezes a velocidade do nitrogênio é igual a 2 vezes 10 a menos 4, que é a velocidade da amônia. Então a velocidade do gás nitrogênio, 1 vezes 10 a menos 4. Já tinha visto isso há 100 anos. Você já tinha visto isso há 100 anos. Agora vamos fazer uma análise gráfica. Agora vamos lá. Isso é questão de Unicamp. Olha só. O gráfico abaixo representa a variação das concentrações das substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam parte. A equação que representa a reação está ali. Então, o gráfico representa a variação das concentrações. E ele quer saber qual das opções representa isso aí. Observa só. Você está percebendo que a concentração do Z está diminuindo? Se o Z está diminuindo, ele é reagente. Se o X e o Y estão aumentando, é porque eles são produtos. Então essa reação é o Z reagente, X e Y produto. Então é Z dando X mais Y. Pelo amor de Deus. Também questão da Unicamp. Olha que belesidade. Olha a maldade. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra gerou uma grande necessidade de compor. Olha o Haber de novo. Não falei para vocês que é da Primeira Guerra. Tá ele aí. Aí o safado diz, olha só. Se a amônia for colocada no recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação química não balanceada. NH3 dando N2 mais H2. As variações da concentração com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Tá aí, tá vendo? B aumentando, C diminuindo. O que eu já sei? Que B e A são produtos e C é reagente. Então eu já sei que o C é o NH3. Só que tem um detalhe, não esqueçam que a reação não está balanceada. E balanceando ela fica assim. Perceberam? Então observe só. B e A aumentam, então são produtos. Só que você observou que o B aumenta mais rapidamente que o A, então o B é o assistente, é o gás hidrogênio, porque para cada N2 que eu produzo 3 de H2, ou seja, o H2 cresce mais rapidamente que o H2. Então o B corresponde ao H2 e o A ao N2. Portanto, acabou a questão. O A é o N2, produto, o B é o H2 produto e o C é NH3. Tá aí. Questão da prova da Unicamp, pelo amor de Deus. Isso aí é São Paulo também, é VUNESP, isso aí é tranquilo. Você morre de rir com isso. Olha lá, deu a reação. Olha aí, água. Tá vendo como é tudo figurinha carimbada? Aí ele quer saber o seguinte, a velocidade dos intervalos 1, 2 e 3. Gente, pelo amor de Deus. Intervalo 1 foi de 0,8 para 0,5. Intervalo 1 foi de 0,8 para 0,5. Em 10 minutos, 0,8 para 0,5 em 10 minutos, dá 0,3 sobre 10, 0,03. Intervalo 2 foi de 0,5 para 0,3, enquanto variou 0,2 em 10. Aí, 0,2. E aí, 0,1. Pelo amor de Deus. Resposta. Gente, por favor. Olha isso aí.
Olha isso aí, olha isso aí. Seja a reação x dando y mais z. A variação da concentração de x em função do tempo é a velocidade média da reação no intervalo 2 a 5 minutos. Perceba que ele deu o tempo em segundos. Esse tempo está em segundos. Percebeu? 2 a 5 minutos corresponde a 120 segundos e 130 segundos. Desculpe, e 300 segundos. E aí, qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Olha lá, ele foi de 0,7 para 0,4. 0,3. De 5 para 2, porque ele quer em minuto. 0,1 minuto. Ok? Bom, minha gente, com isso finalizamos o primeiro capítulo de cinética abordando velocidade da reação. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero que tenha sido um trabalho satisfatório. Fiz com o maior carinho para vocês. Levei muito tempo fazendo isso para ficar direitinho para vocês. Espero ter sinceramente atingido as expectativas de vocês, tá bom? Muito agradecido. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.